Santo, poderoso é o Senhor, Criador do céu e da terra. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Santo e poderoso é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Nós estamos aqui para mais um Almoçando a Palavra nesta tarde. Hoje nós vamos falar em Lucas, capítulo 10, versículo 17. Lucas 10, versículo 17 a seguir. A paz do Senhor, irmã Juliana. Lucas, capítulo 10, versículo 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião, e toda a força do inimigo, e não vos fará dano algum. Mas não vos alegrei porque vos sujeite os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito no céu. Paz seu irmã Ana Cláudia, estou melhor hoje. Paz seu irmã Elaine, estou melhor. Ainda estou um pouco enfermo, mas bem melhor do que eu estava. Graças a Deus. Nós vamos, Lucas 10, 17, está aí. Nós vamos hoje falar no livro de Lucas um pouco sobre batalha espiritual. Jesus aqui no capítulo 10, ele envia os seus discípulos e diz a eles: eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões e toda força do inimigo, e não fará dano algum. Lucas, ele é médico. Lucas, ele vai falar muito sobre batalha espiritual. Ele fala sobre curas e ele fala sobre expulsão de demônios, libertação. Lucas é um homem que é médico e ele vai ter uma experiência missionária com Paulo. Lucas é aquele amigo de Paulo que vai até o fim. Se você ler em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 10, ele vai dizer: todos me abandonaram, só Lucas está comigo. Então Lucas é aquele companheiro que Paulo achou na viagem missionária, na obra missionária. E ele é médico, e ele agora é um historiador, um evangelista, e ele tem experiência naquilo que ele fala. Porque quando ele vai falar das curas de Jesus, ele tem experiência como médico. Ele tem experiência sobre as enfermidades, porque ele é médico. E ele tem experiência sobre a batalha espiritual, porque ele é um companheiro de Paulo. Paulo é aquele que trabalhou incansavelmente na batalha espiritual. Então, esse homem chamado Lucas, quando ele vai escrever o Evangelho de Lucas, ele vai falar muito sobre curas, e ele vai falar muito sobre libertações. É o foco dele, porque ele é médico por profissão e ele é um missionário por experiência. E no capítulo 10 de Lucas, ele vai falar sobre a comissão. Jesus vai enviar os teus discípulos
para fazer a obra missionária, para curar enfermo, para expulsar demônio, para ser embaixadores de Cristo, por onde quer que eles vão. Mas antes de eu chegar em Lucas 10, deixa eu passar um pouco em Lucas 9, aonde a Bíblia vai dizer a partir do versículo 37, Lucas 9, 37, vai falar que Jesus descendo do monte, vem um homem desesperado e diz a Jesus: Mestre, olha para o meu filho, porque é o único que eu tenho. E um espírito vem, toma, de repente clama, despedaça até espumar, e depois larga, depois de ter quebrantado. Aqui eu aprendo que este demônio era um só, que machucava esse rapaz, esse filho. Pai do Senhor, missionária Alice, Pai do Senhor, irmã Rosane. Ele tomava esse filho, um espírito, tomava ele, despedaçava até espumar e depois largava. Esse menino, ele tinha uma brecha a qual o demônio entrava, fazia o que queria e depois saía, deixando-o quebrantado. É uma possessão. Eu já falei outras vezes sobre a diferença entre influência e possessão. A influência é quando a pessoa é influenciada por demônios. Possessão é quando os demônios eles sugam a pessoa, quando os demônios tomam a pessoa e escraviza a pessoa. Pai, seu irmão Vanessa. Então, esse demônio vinha, tomava esse jovem uma vez ou outra, machucava, quebrantava e depois deixava ele com as suas sequelas, com as suas feridas, com os seus machucados. E esse homem chega até Jesus e disse: e eu roguei aos seus discípulos que expulsassem o quê? O demônio, mas eles não puderam. Como pode os discípulos de Jesus não poder expulsar os demônios? Eu roguei aos seus discípulos para que o expulsasse, mas eles não puderam. Por que eles não puderam? Presta atenção que a aula de hoje ela é bem interessante. Por que os discípulos não puderam expulsar os demônios daquele jovem? Jesus está no monte orando com Pedro, Tiago e João. Então Pedro, Tiago e João estão fora desses discípulos que não puderam expulsar os demônios. Tinha 8 discípulos lá embaixo. Ficaram 9 discípulos lá embaixo. E esse homem disse: eu trouxe o meu filho para que os seus discípulos expulsassem o demônio dele, que vem, machuca ele, lança. Não é sempre. É de vez em quando o espírito vem, de repente, clama, despedaça até espumar e depois larga. E eu vim, os seus discípulos não puderam expulsar. Então Jesus agora tira a atenção do homem e se volta para os seus discípulos e diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Trazei cá o teu filho. A paz do Senhor, missionária Sheila. Trazei cá o teu filho. Jesus então expulsa o demônio. Mas antes dele expulsar o demônio, ele diz assim: ó geração incrédula e perversa. Jesus está dizendo que a razão daquele demônio não sair não é pecado. Não é que as pessoas estão ali em pecado. O pecado nos impede expulsar
demônios. O pecado pior que isso, nos faz ser acusado pelos demônios. Mas não é só o pecado que nos impede de expulsar demônios. Os discípulos de Jesus, eles não estão em pecado, mas eles são incrédulos. Eles têm incredulidade. Incredulidade é a ausência de fé. Quando o homem chega e diz e fala a Jesus que os discípulos, o homem chega e fala a Jesus que os discípulos não puderam expulsar o demônio do menino, Jesus disse: ó geração incrédula. Aí, em outra passagem, Jesus disse: esta casta de demônio não sai, senão por jejum e oração. Jesus não está falando do demônio do menino, que sai só com jejum e oração. A paz do Senhor, irmã Célia. Ele está falando do espírito de incredulidade, que é uma casta de demônio que só sai com jejum e oração. O que nos impede de expulsar os demônios, além do pecado, é a falta de oração e jejum. Essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Que casta? A incredulidade. O espírito da incredulidade é um demônio. A incredulidade deve existir no mundo, não na igreja. A igreja não pode ser incrédula. Os crentes não podem ser incrédulos. Os crentes não podem ser carnal. Os crentes têm que ser revestidos de fé, de autoridade. Então, o crente tem que ter autoridade. O crente não pode ser incrédulo. Jesus está dizendo, esta casta de demônio, ela tem que ir embora para que as outras castas de demônio vão embora também. Você não pode expulsar um demônio, você não pode expulsar um espírito imundo quando você tem esse espírito também de incredulidade. Então a incredulidade, ela tem que ir embora para que eu tenha autoridade para expulsar os demais demônios. E para que eu tenha autoridade, eu tenho que mandar embora a incredulidade. Eu não expulso o demônio com dúvida, com incredulidade. Eu tenho que ter fé. E como é que eu vou ter fé? Jejuando e orando. Amém? Vocês estão entendendo? Então, quando Jesus disse essa casta de demônio, ela não sai senão por jejum e oração, ela está dizendo que a casta de demônio não do menino, mas que está na vida dos discípulos ou daquele povo que está ali, incredulidade. Então resolvo o problema da incredulidade. E como é que eu resolvo o problema da incredulidade? Orando e jejuando. Só venço a incredulidade orando e jejuando. Quando eu oro e jejum, a minha fé nasce, aumenta e ela vai ter poder na vida de outros. Então, para que eu possa expulsar os demônios dos outros, eu tenho primeiro que expulsar o espírito da incredulidade que habita em mim. Eu tenho que ter uma fé, eu tenho que ter fé. E Jesus disse, e aquele que tem fé como o grão de uma mostarda, passará desse monte para lá, precipitará o monte no mar. Como é isso? Ele está dizendo, você vai ter autoridade para transportar os montes, se você tiver, aleluia, a força de lançar de si a incredulidade. A incredulidade tem que ir embora. Então, no capítulo 9 de Lucas, Jesus vai ensinar aos seus discípulos que para eles expulsar demônios,
eles têm que orar, eles têm que jejuar para tirar deles o espírito de incredulidade. Em Marcos capítulo 16, no versículo 17 vai dizer: e esses sinais seguirão aos que crê. Crer é ter fé é crer. Esses sinais seguirão aos que crê. Quais são os sinais? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão o enfermo, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Então, esse é os sinais para aqueles que crê. Ele não precisa fazer força, ele precisa crer. Você está aí? Olha aqui o que eu estou dizendo. Eles não precisam fazer força, eles só precisam crer. Se você crer, os sinais seguirão a você. Não é você buscando os sinais. Não é você que corre atrás deles. Não é você que vai persegui-los, segui-los. Se você crer, são os sinais que vão seguir você. Os sinais seguem os que crê. Eu sigo a fé e os sinais me seguirão. Os sinais me seguirão quando eu tenho fé. Calamá, Surianda, Labai. Os sinais me seguirão quando eu tenho fé. Eu só preciso crer. Eu não faço nada na incredulidade. Eu não ganho nada na incredulidade. Eu não recebo nada na incredulidade. Eu não conquisto nada na incredulidade. Eu não expulso nada na incredulidade. Eu não curo ninguém na incredulidade. Eu não sou bênção para o mundo na incredulidade. A igreja incrédula é um peso no mundo. A igreja incrédula, ela apenas está no mundo sendo um peso. Eu tenho que crer. O diferencial da igreja é a fé. O diferencial do crente é a fé. A palavra crente já quer dizer aquele que crê. Esse é o diferencial. Então Jesus está dizendo: creia que os milagres vêm. Creia que os sinais vão te seguir. Creia que as curas vão ser constantes e voluntárias. Creia que os demônios vão, Lama Surianda, se manifestar automaticamente, sem precisar esforçar, e vão embora pela sua fé. É a sua fé que vai atrair o mundo espiritual. É a sua fé que vai expulsar os demônios. É a sua fé. Creia. Creia que Deus vai enviar os enfermos e você vai colocar as mãos e eles vão ser curados. Creia que Deus vai mandar os endemoniados, você vai impor as mãos e eles vão ser libertos. Não é você que vai correr atrás dos enfermos. Não é você que vai correr atrás dos endemoniados. Você vai crer e a fé vai atraí-los para a conquista da vitória. Então os sinais seguem quem crê. O problema é que nós estamos correndo atrás de milagre e não temos fé. O problema é que estamos querendo sinais, mas não temos fé. O problema é que estamos buscando maravilhas, prodígios, mas não temos fé. E quando nós temos fé, nós não precisamos procurar milagres, sinais e curas. Quando nós temos fé, as curas vêm. Os milagres vêm.
o poder vem, a manifestação vem, a libertação chega. Crê. É só crer. Só que para crer eu tenho que expulsar a incredulidade. Porque a fé não é simples. Não é fácil ter fé. Tem gente que fala, eu tenho fé, mas na prova não crê. Não é fácil ter fé. Eu expulso primeiro a incredulidade. E como é que eu expulso a incredulidade? Jejum e oração. Essa casta de demônio, que é a incredulidade, ela só vai embora com jejum e oração. Eu jejum, eu oro e a incredulidade vai embora. Eu jejum e eu oro e a incredulidade vai embora. Kalamá, Surianda, Rabacai, Alabaia. Eu jejum, eu oro e a incredulidade vai embora. A incredulidade, ela não consegue espaço em um corpo de um crente que ora e jejuma. Ela não fica. Então o demônio vai embora, o demônio da incredulidade vai embora pelo jejum e pela oração. E aí, quando a incredulidade vai embora, eu tenho que trazer a fé. E como é que vem a fé? Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu expulso a incredulidade orando e jejuando, preparando o meu corpo espiritual para receber coisas espirituais, para ver maravilhas espirituais, e eu trago a fé pela palavra. Olha como é que o jejum, a oração e a palavra é importante. Lembra que eu dei uma aula esses dias falando sobre a hierarquia? Primeiro jejum, depois oração e depois palavra? Jejum, oração e palavra? É porque o jejum e a oração vai afastar a incredulidade. O jejum e a oração vai expulsar a incredulidade. E a palavra vai gerar fé. A palavra vai trazer fé. Kalama Surianda Labacanta Rabaia. Rebando Comanara Surianda Labaia. Por que que aquela casa que Jesus disse estava adornada, mas o demônio achou 7 piores e trouxe? Por que que ele foi expulso e voltou? E ainda trouxe 7 demônios piores do que ele. Por quê? Vou te explicar. Porque houve jejum, houve oração, mas não teve Bíblia. Então a casa foi limpa. A incredulidade foi embora no jejum e na oração. A incredulidade foi embora. Mas a fé não veio pela palavra. A fé não veio pela palavra. A palavra sustenta a casa cheia. Impede que os demônios voltem. É por isso que eu tenho que orar, jejuar para expulsar o mal. Mas eu tenho que ouvir a palavra, ler a palavra, praticar a palavra, para que a casa se encha de fé. De fé. E a casa enchendo de fé, quando os demônios expulsos voltam, a casa não está vazia, a casa está cheia. E ele não vai encontrar guarida, apoio, território, porque além de orar e jejuar, expulsar o mal, você trouxe pela palavra fé para a sua alma. Você é casa cheia. Lamai, Orianda, Labassúria.
Riande com manarabai, orianda labaia. Riande com maná, surianda labacanta rabaia. A palavra firma a pessoa. A palavra que enche a pessoa de fé. Não tem fé sem a palavra. Não tem crença sem a palavra. Jesus, ele fala aos seus discípulos, essa casta de demônio só sai com jejum e oração. Ou oração e jejum. Ou jejum e oração. Então Jesus dá uma aula. Aquele menino, aquele rapaz, na hora que Jesus fala, o demônio pega ele e lança ele na terra. Jesus coloca suas mãos sobre aquele jovem e o liberta daquele espírito maligno. Ele limpa aquele jovem, ele é curado na hora. Ele é limpo na hora. Ele é curado na hora. E Jesus disse assim, olha, essa casta de demônio que é a incredulidade de vocês, só vai sair com jejum e oração. E aí no capítulo 10 de Lucas, nós vamos ver que Jesus envia os seus discípulos. E ele diz assim, eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. E a cidade em que entrar, olha o versículo 8, Lucas 10, versículo 8. E qualquer cidade que entrar e vos receber com medo que vos puserem, e curai os enfermos que nela houver, e dizer-lhe é chegado o reino de Deus. Mas em qualquer cidade que entrar e não receber, saindo por suas ruas dizer, até o pó que daquela cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. Escuta. Escuta o que eu vou falar. Escuta. Jesus disse, na cidade em que vocês entrar, que vocês forem recebidos e honrados, está no versículo 8 e 9. Cure os enfermos que nela houver. Agora, se vocês chegarem em uma cidade e não forem recebidos, não forem honrados, até o pó daquela cidade sacuda e vai embora. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu vos dei poder. E olha, para que vocês operem um milagre em qualquer lugar, presta atenção, se vocês forem recebidos, honrados, respeitados, curem os enfermos naquele lugar. Se vocês forem recebidos, honrados, naquele lugar, cure os enfermos, expulsem os demônios, faça a obra. Agora, se não vos receberem bem, se não forem honrados, não tem cura, não tem expulsão do demônio, não tem milagre. Porque a autoridade eu dou a vocês, mas vocês só vão poder efetuar cura, libertação em territórios aonde vocês forem honrados. Se vocês forem bem recebidos na cidade, cure,
os enfermos que nela houver. E está dizendo, cure os enfermos que nela houver. Se houver 10 enfermos, cure eles. Se houver 50 enfermos, cure eles. Se tiver 100 enfermos, cure eles. Todos os enfermos serão curados. Curem eles. Na cidade em que entrar e vos receber. Isso é muito forte, irmão. No 8 está dizendo, na cidade em que entrar e vos receber, em que vocês forem bem recebidos, vocês curem os enfermos da cidade. Não tem como você maltratar profeta, falar mal de profeta, tocar em profeta e pedir oração por cura. Você vai receber milagre do vaso que você honra. Alama surianda alabacantarabaia. Você não recebe a bênção das mãos de que você desonra. Você quer as bênçãos de Deus proveniente dos discípulos, mas você não honra os discípulos, não respeita os discípulos. Jesus está dizendo a eles, aonde vocês forem honrados, impõe as mãos que eu vou curar. Aonde vocês forem honrados, impõe as mãos que os demônios vão embora. Agora, aonde vocês forem perseguidos, aonde vocês forem desonrados, ultrajados, sacuda a poeira dos pés, o pó dos pés, e vá embora. Porque aonde os meus discípulos forem desonrados, eu vou impedir que os meus milagres aconteçam. Amém? Então Deus deu a eles poder. Só que o poder na mão deles é para o lugar, o território onde eles forem respeitados, honrados. O próprio Jesus diz que ele não fez milagre em Nazaré, muitos milagres, por causa da incredulidade deles, do povo de Nazaré, da desonra. Por que Paulo, em Atos 28, chegou naquela ilha e curou todos os enfermos da ilha, até mesmo o pai do principal da ilha? Porque quando eles chegaram lá na ilha, eles foram honrados, bem tratados, até uma fogueira eles acenderam para aquecê-los naquele lugar. Então, primeiro, eles foram bem recebidos naquela ilha, para depois o apóstolo Paulo poder usar a sua unção para curar todos os enfermos daquela ilha. E, por fim, lançar aquela serpente maldita no fogo. Até em Atos 27, a Bíblia vai dizer que o barco não afundou porque o centurião do navio tratou bem a Paulo. E Jesus envia os discípulos com esta condição: se vocês forem bem tratados, curem os enfermos. Se não, saia da cidade. Saia da cidade.
E aí os discípulos vão fazer o que Jesus mandou. E o versículo 17 diz: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeita. Ou seja, eles voltaram felizes porque eles prosperaram na missão. Eles expulsaram demônios. E eles estão felizes. Porque, se você olhar um capítulo antes, eles não puderam expulsar os demônios do menino. Eles não puderam expulsar os demônios daquele jovem. Mas agora eles estão voltando com força, com poder, com unção, e eles estão expulsando demônios. A chave virou. As coisas mudaram. Aqueles que foram envergonhados no pé do monte e não puderam expulsar os demônios de uma criança, de um menino, agora eles estão voltando felizes porque eles estão em uma empreitada e eles estão, aleluia, libertando as vidas pelo poder da autoridade de Deus. Eles foram envergonhados, mas agora eles estão sendo honrados, cheios. Isso é obra de libertação, é aprimorar. Eu passei vergonha um dia, é aprimorar. Eu vou desistir de obra de libertação porque o diabo me envergonhou da primeira vez. Eu tenho que me aprimorar. Eu tenho que aprender, crescer. E tudo é questão de aprendizado. No 9, eles não expulsam nada. No 10, eles estão expulsando os demônios. O que houve entre o 9 e o 10? Aonde os discípulos estão no pé do monte, sendo envergonhados por aquele menino, pelo demônio do menino, e ele diz: por que nós não podemos expulsar? Agora em Lucas 10, 17, eles voltam. Derabá, diribi, decou, maná. Agora eles estão voltando felizes porque eles expulsaram muitos demônios. Houve um aprendizado. Houve uma orientação. Entre a humilhação e a exaltação há uma orientação. Entre a vergonha e a honra há uma orientação. Entre o fracasso e o sucesso há uma orientação. Calamaia. Rebando comanara surianda labaia. Rebando comanara surianda labaia. Rebando comaná surianda labaia. Eu estou sentindo Jesus. Rebando comanara surianda labaia. Entre o fracasso do pé do monte e o sucesso da missão, dirá su, ribanda so, demando comanaia, rebando comaná surianda labaia. Houve uma orientação. Eles não desviaram porque não deu certo. Eles não desviaram porque ministerialmente naquele dia eles não tiveram êxito na empreitada, no propósito, no ministério e na chamada. Eles não desviaram porque o demônio não saiu. Eles não pararam. Eles não entregaram os pontos.
eles não lavaram as redes, eles não desistiram, eles procuraram aprender. O fracasso do nosso ministério não é para nossa desistência, é para o nosso aprendizado, é para o nosso aprimoramento, é para aprimorarmos. Às vezes vai dar errado, não para que Deus me humilhe e me tire das fileiras de soldado. Vai dar errado para que eu procure entender o que deu errado, para que não dê errado mais, para que eu aprenda, para que eu entenda e para que eu vença, para que eu seja exaltado lá na frente. Rabande canta rabassurianda labaia. Rebande comana surianda. Rianda labassuri canta rabaia. Demanda labassurianda rabaia. Os fracassos do ministério não são fracassos, são lições. Tem gente que desvia porque fracassou em um projeto no ministério, na igreja, na vocação, no chamado. Tem gente que para porque ele procurou um projeto que não deu certo. E ele então desviou, parou porque não deu certo o projeto. Mas Deus está dizendo para mim, a frustração de um dia não se compara ao milagre do outro. Pedro se frustrou na pesca para depois encontrar o milagre no conselho de Jesus. Rianda labassurianda labaia. Rianda labassurianda labaia. Procure estar atento às lições de Jesus após o seu fracasso. Rabande comanara surianda labassurianda labaia. Rianda labassurianda labaia. Quando você fracassar, não arrume as malas, abra os ouvidos. Quando eles foram impedidos de expulsar o demônio, Jesus chega e ele diz, por que nós não podemos expulsar? Por que nós não podemos expulsar? Jesus disse, porque essa casta de demônio em vocês não sai senão por jejum e oração. E eles ligados. E ligados eles foram. E Jesus enviou 70. E quando eles voltaram felizes, porque eles oraram, jejuaram, expulsaram os demônios. E eles disseram, e voltaram 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Tem poder no nome de Jesus. E Jesus disse, eu disse-lhes, eu vi a Satanás como raio cair do céu. Se tem uma coisa, irmão, que Satanás perde a estrutura, é o evangelismo, é ganhar alma. Os discípulos estão alegres e o império das trevas estão caindo. Cada vez que uma alma se rende a Jesus, os demônios caem como raio. Eu vi a Satanás como raio cair do céu. Quando uma alma se rende a Jesus, quando um desviado reconcilia, Racho rebanda lava surianda lavaia, Rika la manaya rebianda laia, Rabanda comana surianda lavaia, os demônios caem.
O império das trevas perde. O império das trevas é envergonhado. E Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião, toda a força do inimigo, e não vos fará dano algum. Eu te dou poder para você pisar serpente e escorpião, e toda a força do mal. Kamai endeb andaraba surianda labaia. Rebando comana surianda labacanta rabasurianda labaia. Rebande comana surianda labaia. Eis que vos dou poder para pisar serpente, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Deixa eu ver as horas. Estou quase acabando. Os discípulos voltam dizendo: os discípulos voltam dizendo, em seu nome até os demônios se nos sujeitam. Até os demônios se nos sujeitam. Eles voltam dizendo: olha, nós expulsamos demônios. Os demônios se levantaram e nós chegava e tinha um jovem possesso, nós impunha as mãos, ele era curado, e tinha um homem possesso, nós impunha as mãos, ele era curado. Ou por onde nós fomos, nós exercemos o ministério de libertação. Jesus disse: pois é, eu via Satanás cair como raio. Aí no 19 Jesus disse: eis que vos dou poder. Dá-me sabedoria, Senhor, para mim passar o que eu tenho que passar, para nós terminar a live. Jesus disse: eis que vos dou poder. Quando Jesus disse eis que vos dou poder, ele está falando agora. Não é passado. Jesus não disse eis que vos dei poder no passado. Ele está dizendo eu vos dou poder presente e futuro. Eu vos dou poder, da intenção de, a partir de agora, eu vos dou poder. Jesus está dando poder aos discípulos na conversa, na volta deles. Mas peraí, pastor, mas eles já têm poder, porque eles já foram lá. No 17 eles já voltam e dizem: ei, Senhor, nós expulsamos demônios no teu nome. Então eles já têm poder. Eles já exerceram poder. Eles já foram lá e já expulsaram demônio, já curaram enfermo. E quando eles voltam, Jesus olha para eles e diz: eu vos dou poder. Mas que poder é esse? Se eles já têm, se eles já foram lá, já exerceram esse poder, já expulsou o demônio, já curou os enfermos, já foi bênção para aquele povo oprimido, já curou depressão, ansiedade, perturbação. Eles já fizeram uma obra e já voltaram felizes, porque eles já tinham esse poder. E Jesus olha para eles e disse: eis que vos dou poder. Mas o poder que eles usaram lá não era poder.
Era poder. Mas como é que Jesus vem e diz, eis que vos dou poder? Se eles já saíram com poder. Se quando eles foram para a missão, eles já foram com poder para expulsar os demônios. Como Jesus disse, agora, depois que eles voltam, é que Jesus vai dar poder. Às vezes eu falo difícil, mas é porque eu sei que os irmãos que me seguem têm a mente aberta e espiritual. E eu sei que os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Os discípulos que me seguem, eles entendem o que eu estou falando. Eu estou falando de 70 discípulos que saíram com poder. Exerceram o poder. E voltaram felizes porque eles viram o poder. E quando eles voltam para prestar conta a Jesus, Jesus libera para eles e diz, eis que vos dou o poder. Irmão, quanto mais poder você usa, mais poder você recebe. Alama surianda labaia. Quanto mais unção você gasta, mais unção se renova na sua vida. Eles foram com poder, exerceram o poder, voltaram felizes com o poder, e Jesus olha para eles e diz, eis que vos dou o poder. Você eu diria, Senhor, tá bom, o poder que eu tenho já tá bom, já estou expulsando demônio, já estou lançando por terra as enfermidades das pessoas, Senhor, eu já estou vendo milagre. E na volta ele disse, eis que vos dou o poder. Rei, Emai, Alá, Surianda, Labaia. Rebondo, Comaná, Surianda, Labaia. Eu diria a ele, Senhor, mas eu já tenho poder. Mas eles vão lá. Volta aqui. E Jesus disse, eis que vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Que poder é esse? Esse segundo poder que Deus dá, que Jesus dá, esse poder da volta. O primeiro poder da ida é poder para expulsar demônios, para curar enfermos, para libertar os cativos, para trazer cura às almas feridas, para lançar por terra os demônios. Quando eles voltam felizes com esse poder de expulsar demônio, Jesus disse, eis que vos dou o poder. Que poder é esse? É o poder de proteção. O poder que eu te dei para você ir é o poder que você vai usar em prol das pessoas. O poder da ida é para você ser bênção na vida de alguém. O poder da ida é para você curar as pessoas enfermas, é libertar os oprimidos. O poder da ida é para os outros. O poder da ida é para as pessoas. O poder da ida é para o enfermo, para o moribundo. O poder da ida é para o endemoniado, para o depressivo, o oprimido, o perturbado, o ansioso. O poder da ida é para essas pessoas que estão precisando do alívio, de uma libertação, de uma cura divina, de uma cura na alma, de um livramento. O poder da ida é para os outros, mas você chegou e eu estou liberando o poder da volta. E qual é esse poder da volta? É para quem? Eis que vos dou o poder para pisar serpente e escorpião. Esse poder que eu estou liberando agora sobre a sua vida é contra a retaliação. O poder para você ir é o poder para ser útil às almas
necessitadas, as ovelhas feridas. Agora o poder da volta, é isso que botou o poder, é para ti, para proteção sua. Nós precisamos dos dois tipos de poder. O poder para expulsar os demônios e o poder para expulsar as retaliações. Jesus entende isso. Todas as vezes que você for trabalhar com libertação, você vai receber retaliações. O diabo vai vir contra a sua vida quando você for trabalhar em um território aonde ele está dominando, quando você vai lutar por pessoas que não têm força para lutar, então ele vai enviar retaliações. Lembra de Eliseu? Quando Eliseu pegou a luta de Israel e ele falava para o rei, olha rei, não passa por tal lugar, por tal lugar, por tal lugar, porque os inimigos colocaram os seus soldados ali, então não vai para cá, não vai para lá. Ei, rei, então Eliseu tomou a briga de Israel. Sabe o que aconteceu? O rei da Síria juntou uma guarnição de soldados e foram atrás de Eliseu. Isso é retaliação. Ele comprou uma briga que não era dele e os demônios vieram como abelha para o tragar. Só que ele recebeu poder contra a retaliação, porque lá onde ele estava, o Senhor o deu livramento. Meu Deus, uma palavra dessa e tem gente dormindo. Eu estou falando que Deus, quando eles voltam, Calamaia, quando eles voltam da missão, Jesus disse, eis que vos dou poder. É por isso que quando nós entramos em uma batalha, culto de libertação, evangelismo, culto no lar, nós vamos para a luta, para a guerra, na volta nós temos que buscar Jesus, esse poder que Ele nos prometeu, esse poder para nós, para mim que trabalho com libertação. O poder para pisar serpentes, escorpiões que vêm para me atacar, porque eu estou sendo bênção para as famílias. O poder das serpentes, escorpiões que vêm para me parar, para me envenenar, porque eu estou sendo bênção para as famílias. O poder da serpente, dos escorpiões que vem contra a minha vida, porque eu expulsei um demônio, porque eu curei um enfermo, porque eu voltei feliz, porque as almas aceitaram a Jesus, porque eu voltei feliz, porque alguém estava depressivo e foi curado, liberto, porque alguém estava com ansiedade e Jesus entrou na causa, eu voltei feliz. Por isso que os demônios levantaram uma retaliação, vieram como serpente, vieram como escorpião, e Jesus está dizendo, eu estou liberando poder contra toda retaliação do inferno, e eu coloco a autoridade no teu pé, para tu pisar serpente e escorpião, porque a obra não para. Rayama Shuriandalaya. Reiemando com Manassurianda lá, Seiemanda laia, Riquiandorianda labaia, Rimianda labaia, toda a retaliação do inferno debaixo dos pés da igreja, para a glória do nome de Jesus. Quando eu terminar o versículo, vocês vão entender. Calamai, erebai, alabassúria. Rebandori, andori, andaia. Eis que vos dou poder.
para pisar serpentes e escorpiões, e nada vos fará dano algum. E nada vos fará dano algum. Por que Jesus está prometendo que nada fará dano algum? Jesus está dando poder para que nada me faça dano. Por que Jesus está me dando poder para que nada me faça dano? Porque Jesus sabe que o diabo vai vir. Ele sabe que o inimigo vai levantar. Ele sabe que quando eu entro na área da libertação, os demônios vão se levantar, o inferno vai se levantar. Quando eu entro na área da libertação, o diabo, ele não vai se dar por vencido, ele vai vir. Só que Jesus disse, eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Às vezes nós expulsamos demônio, só que a nossa vida é atribulada. Às vezes nós trabalhamos com libertação, mas nós também passamos luta, o diabo luta muito contra a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, né? Talvez por falta de conhecimento. Nós temos que pedir essa proteção a Jesus, para que nós venhamos ser imunizados dos ataques do diabo, para que nós sejamos imunizados de toda a retaliação. Ele está dizendo que nada fará dano algum, por quê? Porque ele sabe que o inimigo vai vir lutar. Ele sabe que o inimigo vai vir batalhar. Aí ele diz assim, ei, eu te dou poder para lá e para cá. Eu te dou poder para você vencer na vida dos outros, mas para você também se manter de pé. Porque o diabo vai vir com fúria de serpente, com fúria de escorpião. Eu estou colocando poder debaixo dos seus pés. Eu estou colocando poder. Toda retaliação vai cair pelo sangue de Jesus. Nada vos fará dano algum. Eu vou dar poder para pisar serpente e escorpião, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Amém? Eu quero orar. E nessa oração, eu quero repreender toda a retaliação, que são os ataques malignos que vêm contra a vida daqueles que buscam a Deus. Inclusive contra a minha vida também. O Satanás, ele luta de todas as formas. Soberano Deus e eterno Pai. Pai querido, amado, bendito, santo, poderoso. Nós queremos, Senhor, te agradecer. Engrandecer ao Senhor na beleza da tua santidade. Pedindo ao Senhor, meu Deus, se eu possa, meu Pai, visitar cada irmão, cada irmã. Se eu possa livrar toda a retaliação do inimigo. Se eu venha, meu Deus, expulsar, meu Pai, toda a fúria do inferno, todo dardo inflamado. Senhor, venha nos cobrir, Senhor, com a tua graça, com a tua glória. Senhor, venha, meu Deus, nos alcançar. Que os inimigos, tendo olhos, não nos vejam, mão não toque, pé não alcance. Que possamos estar, Senhor, debaixo do esconderijo do Senhor. E nós ordenamos, meu Deus, que toda retaliação em forma, Senhor, de angústia, de tristeza e de enfermidade, meu Deus, venha ser, meu Pai, queimada pelo poder do teu sangue. Toda retaliação do inimigo, meu Deus, vai lançando por terra nesta tarde. Opera, Senhor, os teus milagres, os teus sinais, os teus prodígios. Limpa esta alma, purifica esta vida. Ó Deus santo e poderoso, cura esse corpo, meu Deus. Dá vitória, meu Pai, à tua igreja, ao teu povo. Abençoa cada família aqui representada, cada vida aqui colocada diante do Senhor. Ramá, Surianda, Labacanta, Rabaia. Deus, lança por terra, meu Deus, toda dor, toda enfermidade, todo mal. Dá vitória à tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Deus abençoe os irmãos nesta hora,
Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Segunda-feira estaremos aqui de volta com mais um Almoçando a Palavra, tá? Segunda-feira, meio-dia, segunda, quarta e sexta, é os nossos dias de Almoçando a Palavra. Segunda, quarta e sexta. Nós estaremos aqui segunda, novamente, com mais um Almoçando a Palavra. Nós estamos falando esses dias sobre batalha espiritual, tá, irmão? É o tema nosso, né? Até quando eu não sei, até quando Jesus direcionar. Nós estamos falando sobre batalha espiritual. Eu espero que os irmãos estejam aprendendo alguma coisa. Eu confesso aos irmãos que eu estou aprendendo. A cada dia eu aprendo um pouco com Jesus acerca disso, da batalha espiritual. E domingo, depois nós conversamos. Domingo agora não tem nada não. Vamos programar algo para o outro domingo, tá? Amém? Eu estou preparando um curso para pregador lá no grupo, tá? Não, vai ter sim. Vai ter aula. Só que domingo agora não. Eu estou preparando um curso para pregador, tá? Provavelmente passando esse domingo, no outro domingo. Provavelmente passando esse domingo, no outro domingo. Nós vamos fazer um curso para pregador lá no grupo, tá? Não é na página, não. É no grupo. É só para os irmãos que estão lá no grupo, tá? Nós vamos... Não é que o pregador... Não é que a pessoa vai aprender a pregar, mas é algumas revelações que Deus nos deu para a gente passar para os pregadores, tá? Tem algumas coisas, algumas pérolas que enriquecem a sua pregação, né? Eu não sei nem pregar, mas eu vou ensinar os irmãos a pregar, tá? É claro, o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que vai ensinar, mas eu estou preparando. Não é domingo agora, não. É provavelmente no outro domingo. Algumas coisas que você vai trazer para a sua pregação e vai tirar da sua pregação que vai enriquecer a sua pregação, tá? São coisas simples, mas que Deus colocou no meu coração. Eu já dei esse curso na igreja, a gente já falamos sobre isso na igreja, sabe? Foi muito bom. E nós vamos fazer lá no grupo. Domingo agora não, no outro. Amém? Que Deus abençoe vocês. Segunda-feira estaremos aqui de volta. Mais uma vez. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Tchau.